O governo chileno divulgou que o terremoto e o tsunami deixaram 799 mortos. Não bastasse a tristeza da tragédia, as pessoas têm que lidar com vários problemas cotidianos, como mostram os enviados especiais Marcos Uchoa e Antônio Gil. As imagens da destruição mostram apenas uma parte do drama que os chilenos têm vivido. Mesmo as casas que aparentemente estão de pé, mal se aguentam e terão que ser demolidas. Por dentro se tem uma ideia melhor. É um cenário de ruínas e seus moradores tentam salvar algum pertence que possa ajudar nesse tão incerto futuro. É complicado porque... Fernando diz que é complicado, mas que vai morar com o pai. Junto com a mulher, os filhos dele, serão 7 pessoas, todas apertadas. Mas ele diz que o coração é grande e tem que se lutar pela vida e seguir adiante. Quando se segue pelas ruas, se vê outro problema. O comércio está quase todo fechado. Sem luz, o banco não é 24 horas porque os caixas eletrônicos não funcionam. Não se pode pegar dinheiro. Cartão de crédito também não existe nessas horas. Uma das consequências do terremoto é que ele abala com a paciência de qualquer pessoa. É o dia inteiro em filas enormes. Aquela, por exemplo, é para o posto de gasolina. Como não tem eletricidade, as bombas não funcionam, precisa de um gerador que fica se revezando de posto em posto. Desse lado aqui, as filas são para supermercado. Também ali é preciso de muita paciência. No Chile, as equipes de socorro chegam aos lugares mais afastados, onde a destruição foi maior. O enviado especial Carlos Delanoy tem as informações. A ajuda chega de helicóptero ao litoral. Os moradores estão sem nada, sem casa, comida, água e muitos ainda têm de lidar com a dor da perda de parentes e amigos. O tsunami provocado pelo terremoto avançou mais de 400 metros, destruindo tudo. Um vídeo amador mostra as ondas invadindo a terra. As imagens são escuras. Era madrugada de sábado. O repórter da rede de televisão americana CNN mostra um barco que foi arrastado até o meio da cidade. Essa mulher conta que acordou com a água na altura da cama, pegou a neta e correu com a água já no pescoço. Em Concepción, a segunda maior cidade chilena e a mais atingida, quem perdeu tudo está vivendo em barracas e com as paredes rachadas. A igreja não é segura. Então, a missa também foi no meio da rua. Em Talca, o governo apressa a avaliação das casas abaladas. O perigo de mais desabamentos é grande, já que o solo não para de tremer. Câmeras de segurança de um presídio na capital Santiago mostram o que aconteceu lá dentro na hora do terremoto. As celas foram abertas e os detentos foram reunidos num pátio aberto. Uma medida de segurança para evitar mortes caso o prédio viesse abaixo. Em Valparaíso, outro flagrante. O cliente de uma boate registrou o pânico das pessoas quando tudo começou a tremer. Aqui em Punta Arenas aumentaram as vendas de combustível e de produtos essenciais nos supermercados. Os moradores dessa região do extremo sul do Chile temem desabastecimento porque quase tudo chega até aqui de barco e o impacto poderia ser sentido nas próximas semanas. O aeroporto de Santiago ainda opera em esquema de emergência, mas os primeiros voos comerciais já conseguiram deixar a capital chilena. Pois é, um alívio, né, para centenas de turistas brasileiros que estavam no Chile e começaram a voltar para casa hoje. Os passageiros do primeiro voo comercial que partiu do Chile para o Brasil desembarcaram no Aeroporto Internacional de São Paulo de madrugada. E a hora que chegou aqui no Brasil, todo mundo aplaudiu. Brasileiros contaram sobre o terremoto. O quarto dormindo, começou a balançar. Eles explicaram, cada andar ele pode balançar 1 centímetro para a direita e para a esquerda, para cima e para baixo. Grávida de 7 meses, Fabiola comemorou a volta para casa. Verdadeira sensação da dimensão do tamanho do universo perante a gente, que não é nada. Apesar da chegada dos primeiros voos, o aeroporto de Santiago continuou operando em esquema de emergência. A situação só deve voltar a se normalizar na sexta-feira. Muitos passageiros que estão no Brasil tentando embarcar para o Chile ainda enfrentam dificuldades. Estes passageiros chilenos já esperam há 3 dias, mas ainda não tiveram uma resposta da companhia aérea sobre o embarque. Nenhuma concreta. Bom, e a notícia do terremoto ter mexido 8 centímetros no eixo da Terra tem deixado muita gente intrigada, né, Sandra? Não se fala de outra coisa, né? A gente conversou muito sobre isso, então nós resolvemos conversar também com o físico, para que ele explique para a gente o que aconteceu.
O terremoto mudou a distribuição de massa do planeta, levemente, alterou um pouco da dinâmica dos oceanos, por isso que começa a acontecer tsunami, etc. Isso altera o movimento das massas de ar, isso altera e vai alterando. São um acúmulo de pequenas alterações que pode ser sensíveis, né, a nós humanos. A gente pode pegar uma analogia interessante com essa variação da velocidade de rotação com distribuição de massa, pegando uma bailarina, né? A bailarina, ela começa a rodar, quando ela abre os seus braços, ela faz a sua massa ficar mais distante do seu eixo. Com isso, ela vira mais devagar. Quando ela aproxima os braços, a sua massa está mais próxima do eixo, então ela aumenta a sua velocidade de rotação. Então é isso que aconteceu com a Terra, né? A redistribuição de massa fez a Terra variar a sua velocidade de rotação e com isso a duração do dia. Se você diz que o dia ficou alterado em 1 microsegundo, significa 1 segundo dividido por 1 milhão. Vou dar uma piscada aqui que demorou 1 segundo. Se eu conseguisse fazer essa piscada 1 milhão de vezes mais rápido, seria 1 microsegundo. Eu não acho que eu consigo piscar nem para uma mulher bonita em 1 microsegundo. Para quem gosta de física, esse cálculo é um prato cheio, né, Sandra? Agora a pergunta que todo mundo faz, o que isso tem a ver comigo? O que isso modifica na minha vida? Olha, sinceramente, absolutamente nada. É muito pouco tempo, né? Bom, mas vamos pensar então, foi o que o físico disse, né? O eixo da Terra se movimentou 8 centímetros. Ele disse que para o tamanho do nosso planeta é insignificante. Isso é muito pouco. Nós pedimos para ele fazer o cálculo, né? Olha aqui, em 1000 anos nós vamos ter 1 segundo a menos no dia. É pouco. É pouco. Bom, a gente está falando aí de tempo, né? Agora, o tempo, ele passa rápido, principalmente para as pessoas que vivem momentos de pânico. E houve um caso chocante no Rio de Janeiro. 13 brasileiros, 13 vítimas